Olá, meu amigo cientista, como vai os estudos? Este é o canal Saca Ciência e hoje vamos de limites. Mais precisamente vamos falar de nossos botes salva-vidas, que são as propriedades dos limites. Então, vamos começar com essa primeira propriedade. A primeira propriedade nos fala que é o seguinte, que o limite de x tendendo a algum limite x0, abre colchete, observe que colchete significa que eu vou aplicar mais de uma expressão dentro do colchete. X menos a função g de x, observa que é o limite da diferença de duas funções é igual o limite de x tendendo ao ponto dado, que é x0, da função f de x menos o limite de x tendendo ao ponto dado, que é x0, da função g de x. Então o que aconteceu? Eles observaram que quando eles calculavam o limite desta forma, eles também poderiam fazer o seguinte, calcular o limite individualmente de cada função e depois realizar a nossa subtração na função, que o resultado daria o mesmo. Então, batizaram esse limite de limite da diferença, ok? Que o limite da diferença de duas funções é igual ao limite, o cálculo do limite de cada função realizada separadamente, depois realizando a nossa subtração. Vamos ver um exemplo para poder entender essa propriedade? Não é muito difícil. Olha só. O limite de x tendendo ao ponto dado, que no caso no nosso caso aqui é 2, da função 4x ao quadrado menos x. Olha só, então temos aqui o limite da diferença, onde o 4x é a nossa função f de x e o menos x é a nossa função g de x. Ok? Realizando a propriedade, como vai ficar? Vai ficar o limite de x tendendo a 2 da função 4x ao quadrado menos o limite de x tendendo a 2 da função x. Ok? Então, o que aconteceu? Separei os limites, né? Separei os limites para calcular eles individualmente. Agora, aplicando o limite na expressão, é o que vamos fazer agora, olha como vai ficar. Então, o limite de x tendendo a 2 de 4 vezes 2 elevado ao quadrado menos o limite de x tendendo a 2 da função 2. A função aplicada a 2. Então, quanto é que vai dar resultado? Esse resultado aqui vai dar 16. E esse resultado aqui vai ficar o 2 somente. Então, voltando aqui à resolução, então, o 4 vai ficar 16 menos 2. Isso implica que o limite de x tendendo a 2 da função 4x ao quadrado menos x, o valor é igual a 14. Ok? Então, aqui usando a propriedade de limite da diferença, descobrimos o limite dessas duas funções aí. Ok? Agora vamos, aplicando aqui, vamos apagar toda a tinta, para a nossa segunda propriedade de hoje. A segunda propriedade diz o seguinte: quando existir um limite de x tendendo a determinado ponto, abre colchete, tá claro que eu vou usar mais de uma função aqui, da função f de x vezes a função g de x, fecha colchete. Como é que eu posso fazer isso? Posso também fazer da mesma forma que o limite da diferença, só que dessa vez estamos falando de uma multiplicação. Então, x tendendo ao ponto dado, que é x0, de f de x, calculando separadamente, vezes o limite da função x tendendo ao ponto dado, que é x0, da função g de x. Então, assim como no limite da diferença, posso também calcular os limites separadamente e depois realizar
a nossa saudosa multiplicação. Vamos por um exemplo prático para que depois vocês possam resolver os exercícios em casa. Olha só. Temos aqui limite, vamos lá, limite de x tendendo a 2. É aqui o exemplo que eu estou buscando aqui. Da função 3x ao quadrado. Então, como podemos resolver esse problema? Olha só. Aqui, entre o x e o 3, está acontecendo uma multiplicação. Então, eu posso considerar o 3 como uma função f de x e posso considerar o x ao quadrado como uma função g de x. E olha como vai ficar. Limite de x tendendo a 2 de 3 vezes o limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado. Ok? Agora, aplicando o limite na função, né? É o que vamos fazer. Olha como vai ficar. No limite aqui de x tendendo a 2 do 3, vamos aplicar a propriedade do limite de uma constante. O que a propriedade nos diz? Ela diz que o limite de x tendendo a 0 de k é igual a k, ou seja, o limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de 3 é 3. Ele vai continuar aqui. Voltando para a caneta preta, vezes, então, 2 ao quadrado, aplicando, fica 2 ao quadrado. Esqueci de colocar o limite. Vezes limite de x tendendo a 2 de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3. Retomando o problema, descobrimos que o limite de x tendendo a 2 da função 3x ao quadrado, ou seja, dessas duas funções, descobrimos que o valor é 3 vezes 4, que é igual a 12. Bom, esse é um exemplo prático e observamos que com a propriedade tomamos o caminho mais acessível até o resultado do limite, considerando que o limite de x tendendo a 2 de 3x ao quadrado, considerei 3 como um limite de uma função, uma constante no caso, e x ao quadrado outro limite de uma função. Essa é a aula de hoje, espero que tenham gostado. Pratique bem essas propriedades, crie situações de limites, é uma dica que eu dou, para que na prova você tome os caminhos mais acessíveis a ter resultado. Curtam, dê o like, compartilhe com os amigos e até a próxima aula.